Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um podcast do nosso ministério. Hoje eu venho compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tópico Um Coração de Mãe para Seus Filhos, jardineira ou cultivadora de almas. Nós estamos estudando o livro A Missão da Maternidade, de Sally Clarkson, aqui na nossa comunidade com um tempo especial, onde estamos estudando sobre o tópico Bem-aventurada, um estudo para mães. Então a gente está encorajando, uma outra aqui no nosso cafezinho da tarde. Eu convido você a estudar conosco e ser encorajada no dia de hoje. Esse capítulo 8, ele é bem interessante no tópico sobre a questão do cultivo de almas dos nossos filhos. É um tópico que para mim é muito intenso, porque é algo que chama minha atenção, algo que eu tenho sede de aprender, que é sobre o discipulado intencional dos filhos no lar. Esse assunto é um assunto que me cativa, ao ponto de eu ter vários livros e ler bastante sobre o assunto. Eu acho que eu nunca canso de aprender e pedir a Deus sabedoria para conseguir utilizar esse conhecimento de uma forma a construir o meu lar. Algumas autoras dos livros que eu tenho lido colocam essa questão da mãe cultivar, o coração dos filhos. Eu lembro que Elizabeth George fala um pouco sobre isso, Sally Clarkson, Karen Andreola e outras autoras que eu tenho aprendido ao longo desses anos, colocam esse tópico das crianças, da alma das crianças, como se fossem sementes, que nós devemos estar ali o solo e nós devemos estar plantando as sementes do evangelho, que no tempo devido elas florescerão e darão fruto. Sally começa falando aqui no capítulo 8 que se os jardins precisam ser cultivados para crescer bem, nossos filhos precisam ainda mais de atenção, Se um jardim, que é algo vivo, mas é algo que não tem uma alma em si, precisa dessa atenção, imagina os nossos filhos, que são seres eternos. Sementes de excelência e graça precisam ser plantadas e cuidadas. As ervas daninhas do egoísmo e más atitudes precisam ser arrancadas. Gente, isso é um trabalho diário. Todo dia a gente está colocando graça e excelência na vida dos nossos filhos pelo nosso exemplo e pelo nosso ensino também, para que a gente não seja hipócrita. Ao mesmo tempo, a gente tem que ir puxando ali o mato do jardim de tudo aquilo que não agrada a Deus. E de uma forma sábia, de uma forma que a gente não julgue nossos filhos, nós não ridicularizemos nossos filhos, mas que nós o traremos para o arrependimento, Eu tenho um jardim, graças a Deus, nessa casa, na minha casa antiga, eu tinha jardins grandes, embora eu nunca plantei muito, eu tenho coisas específicas, já plantei íris, já plantei tulipas, já plantei tomate, mas assim, eu nunca tive o dedo bom para plantar coisas dentro de casa, Sempre plantas que são me dadas, infelizmente eu não consigo mantê-las. Mas lá fora, as minhas coisas, graças a Deus, sempre crescem muito bem. E um dos trabalhos que eu sempre falo para o meu esposo, eu digo, amor, a gente foi muito abençoado na casa antiga, a gente já comprou a casa, já tinha sido feito o jardim de forma profissional, era uma pessoa de idade que morava na casa e ela tinha esse zelo. E nessa casa que eu tô agora, já tinham várias plantas também, essa casa tem 30 anos, e hoje eu colho as belezas dessas pessoas que plantaram essas coisas que eu tenho aqui em casa. Mas eu falei para ele, amor, eu não preciso plantar mais nada novo. O que eu faço é tentar cuidar e zelar pelo que eu já tenho. Então aqui, todo começo de primavera, que é esse período que a gente está agora, eu pego meu tapetinho, pego as minhas luvas e vou arrancar mato. Crescem grama no lugar errado, ervas daninhas que vão sugar ali os nutrientes do solo e as plantas que eu quero que cresçam, elas não vão crescer.
Então, a gente costuma dizer aqui que erva daninha, né, o weed, é tudo aquilo que você não quer naquele lugar. E eu tenho esse zelo. Essa semana mesmo eu tirei 2 baldes cheios de mato, de coisas que eu não queria crescendo no meu jardim. A mesma coisa, isso desde a casa antiga, né? A mesma coisa é com o pecado. Eu via muito essa representação de ter que arrancar da raiz para não nascer de novo o comportamento e o desejo por coisas que não agradam a Deus. Então, a gente deve guiar os nossos filhos enquanto tentamos alcançar o coração do próximo. A gente tem que ter esse zelo de estar guiando ali os nossos filhos neste processo, porque se essas ervas daninhas crescerem, elas vão sufocar, né, as verdadeiras sementes que a gente quer que cresça aí, que é o Evangelho de Cristo. Outra coisa que a gente deve fazer ali no cultivo das almas é desenvolver habilidades juntos que ajudam a solidificar as relações familiares. Tempo junto, tempo de qualidade junto. É um filme de qualidade que você assiste com seus filhos, é a construção do caráter, é uma caminhada, é pescaria. É um tempo que você vai desligar-se ali das suas responsabilidades e das suas demandas e você vai focar nas necessidades físicas, emocionais e espirituais do teu filho. Então, é o olho no olho, é o escutar. Eu já ouvi uma frase que falou que se a gente não escuta as coisas simples que os nossos filhos falam, quando eles vierem falar as importantes, eles não vão querer falar. Porque aquele caminho de chegar até o nosso coração, do coração dele, ele é cultivado da simplicidade. Não precisa nada grande. É só essa simplicidade do ouvir e do abraçar e do colo do pai e da mãe. Outra possibilidade em desenvolver essas habilidades é a questão da hospitalidade. A gente deve treinar nossos filhos a pensar e serem proativos às necessidades de nossos hóspedes. Eu tive hóspedes aqui essa semana em casa e, assim, pra gente é um prazer, porque anjos já nos hospedaram, né? Eu e meu esposo. Então, assim, pessoas muito queridas que para nós foram como anjos. Então, a gente ama poder fazer isso, né? Eu não tenho muita família no Brasil que vem para cá me ver, mas Deus tem abençoado e nos dado uma família estendida, né? E a gente ter esse prazer de poder abrir o nosso lar, poder o nosso filho entender que para que o hóspede se sinta mais confortável, ele vai dormir com a gente para doar o quarto, né, dele para os hóspedes. Assim, eles veem a importância de fazer o outro se sentir especial, que a vida não é só sobre como ele se sente, mas é como a gente consegue entender, respeitar e fazer intencionalmente que o outro se sinta acolhido. Ela coloca 3 pontos específicos, né, nesse capítulo. Ela diz que a gente deve cultivar as experiências de vida, a gente deve cultivar as maneiras e a graça, e a gente deve cultivar o apetite pela excelência, através da leitura, música, artes e louvores, biografias. Então, é a ideia de que os nossos filhos, eles vão estar vendo o que a gente está vivendo. A nossa vida não deve ser fingida, a gente ser uma coisa na frente dos filhos e uma coisa quando eles não estão perto. A nossa vida, ela tem que ser um livro, ao ponto de que as pessoas possam enxergar a Cristo através das nossas atitudes. Hoje eu estava ouvindo uma pregação do Ministério BBN e o pastor em questão, ele estava falando, ele falava que muitas pessoas hoje não desejam exercer a hospitalidade no meio cristão, porque quando você hospeda uma pessoa na sua casa e você abre essa porta, né, literalmente uma porta, você não consegue manter um personagem por muito tempo. E é no lar onde as pessoas realmente são quem são. Então, muitas pessoas, elas têm esse receio de ter uma pessoa, né, estranha na casa e você não conseguir manter ali aquela máscara de santidade que você coloca, né, e tenta segurar ali.
E ele fala assim que nós, como cristãos, nós devemos estar batalhando para que isso não aconteça. Porque nós devemos ser uma pessoa só, sem personagens, né? Uma pessoa redimida, uma pessoa que se arrepende. E através desse nosso trabalho intencional, a gente pode construir, gente, uma nova geração completa, que será bela e rica. Porque através das leituras, das músicas, das artes, dos louvores, das biografias, dos conteúdos que estão sendo trazidos de enriquecimento espiritual, físico, emocional para o lar, os filhos vão crescer ricos, né? A nossa vida vai ter essa riqueza dentro do lar. Algumas referências bíblicas que eu quero ler para vocês aqui. Essa referência, ela não está exatamente nesse capítulo, ele está no próximo, mas eu achei muito interessante e muito relevante. Foi a que eu comecei esse estudo, né, através dela, que é a 1 Tessalonicenses 4:11. Ela diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Assim, a gente deve estar tendo esse esforço para ter uma vida tranquila. Ter esse, como 1 Pedro 3:3-4 também fala, né? Que a nossa beleza deve estar no nosso interior, no espírito manso e tranquilo. Por muito tempo eu não entendia o que era isso. E esse cultivar de almas no lar, ele é feito através dessa quietude e dessa tranquilidade. Eu entendo que nós temos diferentes fases, que a gente passa por diferentes projetos e coisas, às vezes a vida está um pouco mais acelerada, às vezes está um pouco mais tranquila, mas eu compreendo que o pedaço de semeadura, tem a semeadura, tem onde você vai puxar as ervas daninhas e tem a colheita. Cada coisa tem que ser feita numa época e de uma forma, né? Muitas vezes tem coisas que você vai colher que tem um prazo específico. Se você passar daquele prazo, você perde. Então, assim, a gente tem que ter a sabedoria de estar fazendo a semeadura e a colheita na vida dos nossos filhos, de forma que eu poderia dizer assim, essa visão de vida, né? Essa forma de enxergar a vida seja passada através da nossa vida. O filho, ele vai ver a nossa tranquilidade em Cristo, o nosso espírito manso e tranquilo, a beleza dessa vida. E quando esses frutos na vida dele estiver crescendo, ele vai lembrar de como ele se sentia perto da gente. Se nós éramos uma pessoa que o agitava ou se era uma pessoa que trazia calmaria. Alguns conselhos aqui de Sally. Ela diz assim: enriqueça seus filhos com a oportunidade de experiências para a vida. Ensine boas maneiras e empatia aos sentimentos do próximo. Faça excursões a locais como bibliotecas públicas e museus. Eu ainda diria mais, eu estenderia para jardins, caminhadas na natureza. Seja exemplo de interesse por aquisição de conhecimento e prazer em adquirir sabedoria. É aquela história, né? O seu filho vai aprender a ler, vai aprender que existe prazer na leitura vendo você ler. E você escolhendo livros de qualidade para que ele tenha esse prazer em descobrir essa leitura. Que o ler não é uma obrigação só, é um prazer, é uma oportunidade. Então, tem muitos livros bons, cristãos. Eu estava falando com meu esposo hoje que eu me sinto como se eu estivesse fazendo uma nova faculdade, né? Porque eu estou estudando os livros de Charlotte Mason, estou estudando os livros sobre maternidade intencional já há anos e eu sinto o quanto essas pequenas ferramentas, cada um a seu tempo, tem sido utilizado no meu lar. E eu posso abençoar outras mães também, às vezes com uma palavra de encorajamento e de empatia pela forma como as pessoas estão vivendo. Eu acho que eu já julguei muito, né? Aquela história que eu já dizia, dessa água não bebereis, e tá lá eu me afogando na água que eu bebereis, né? E assim, hoje eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei nada. Que o muito que eu sei foi dádiva de Cristo, através do conhecimento, da sabedoria dele, da vontade de conhecê-lo que ele me deu. E da experiência com ele, sabe? É aquela história, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo, né? De contigo andar que eu conheço.
E nós devemos ser esse exemplo para os nossos filhos, nessa sede de conhecimento de Deus. Daí eu tenho agora a oração, vou ler para vocês a oração desse capítulo. Eu escrevi assim: Paizinho querido, que eu seja um constante exemplo de sede de Ti para os meus filhos, marido e irmão. Que o meu lar seja refúgio de paz àqueles que nele chegam. Que a Tua simplicidade seja cultivada todos os dias pelas minhas ações. Dá-me visão de como cultivar no coração dos meus pequenos amor, devoção e relacionamento contigo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, eu te amo. Amém. Amém, meninas. Eu espero que este encorajamento de hoje, no quesito cultivar a alma dos filhos, encontre você num momento de conhecimento, crescimento na sua vida e que o Senhor esteja nos abençoando ao longo desse estudo, para que nós não perdamos, né, a vontade de buscar a Deus, mas que a gente reconheça que a nossa maternidade não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e que nós temos aí o resto da nossa vida para aprender a ser mães melhores e para aprender a como ajudar outras pessoas a serem mães melhores também, através do nosso exemplo, através da nossa compaixão e empatia, tá bom? Um beijo e um abraço forte em vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.